A graça e a paz do Cordeiro, meus amados irmãos. Então, nesse vídeo eu vou falar com os irmãos, ainda no assunto sobre escatologia, vou falar com os irmãos a respeito do anticristo, esse personagem que é apresentado para nós em muitas histórias antigas que nós já ouvimos, nos filmes e tudo mais. Muitas vezes ele é apresentado de uma forma diferenciada daquilo que diz as Escrituras, daquilo que diz a palavra do Criador dos céus e da terra. Todavia, aquilo que eu tenho para apresentar para os irmãos é como que é o anticristo de acordo com o que as Escrituras apresentam para nós, meus amados, ok? Nós sabermos quem é, o que é o anticristo de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra do Criador dos céus e da terra. Então veja bem, meus amados, o anticristo, o nome já diz, né, anticristo, na verdade o termo correto, o termo no original seria anti-messias, ou melhor ainda dizendo, né, para levar a coisa mais ao pé da letra, anti-machia, porque o Cristo significa aquele que é o enviado, aquele que vem em nome do Pai, em nome do Criador dos céus e da terra. Então, essa palavra Cristo aí, ela foi modificada, ela foi colocada, ela foi substituída pela palavra Messias ou Machia pela Igreja Católica, né? Christus, ela é uma palavra, na verdade, uma palavra do latim. Okay? Então, o que é o anticristo? O antimessias? Ele é o quê? Ele é alguém que se opõe contra, né? O nome já diz, anti, é alguém que se opõe ao Messias, se opõe ao verdadeiro Messias. Ele é contra o verdadeiro Messias. E também, quando ele vier, ou na verdade o seu espírito também, já vou falar sobre isso, ele é alguém que tenta substituir o verdadeiro Messias, o verdadeiro Salvador. Ok, meus amados? Então, ele é alguém que pretende tomar o lugar do Messias, do Machia, enganando as pessoas e tentando se passar pelo verdadeiro Salvador, pelo verdadeiro Messias. Mas, Davi, o que vem a ser, na verdade, o anticristo, né? Vamos ver lá o que as Escrituras dizem para nós. Vou ler lá nas cartas, nas epístolas que o apóstolo João ele escreveu, mas também o apóstolo Paulo, em algumas ocasiões, ele citou o anticristo, né? Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versos 3 até o verso 12. Eu não vou ler aqui todos esses versículos para que o vídeo não fique muito longo, mas Paulo apresenta o anticristo como o homem do pecado, ou homem da iniquidade, ou filho da perdição, homem do pecado, homem da iniquidade. Então, esses são os títulos do futuro homem, que ele vai ter o apoio do próprio inimigo, né, do próprio Satanás, para dominar aqui na Terra. E ele também vai estar junto com um falso profeta, que nós vamos estar falando isso aí num outro vídeo, numa outra ocasião, ok? Mas o que vem a ser exatamente o anticristo? Vamos lá. Vamos aqui para 1 João, ok? 1 João capítulo 2, no versículo de número 18. Veja bem, o anticristo, ele é apenas um homem que vai vir no futuro, que ainda vai se apresentar, ou esse espírito que atua, esse espírito do anticristo, ele já está atuando no presente momento. Ele já atua nesse presente momento. Vamos verificar o que as Escrituras dizem aqui para nós. 1 João capítulo 2, versículo 18, a Escritura diz assim para nós, meus amados: filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, porque por onde conhecemos que é já a última hora. Então aqui o apóstolo João ele está dizendo para nós que muitos já se apresentaram como anticristos. Ele estava dizendo que ele podia ver muitos anticristos. O que significa isso aí? Veja bem, meus amados, o anticristo, na verdade, ele é um espírito das trevas. Ele é um espírito, é uma influência, um poder demoníaco das trevas que ele causa influência, ele causa engano, ele causa distorção da verdade da palavra. Então, ele atua durante muito tempo, desde o tempo do apóstolo João, desde o tempo do apóstolo Paulo. Como eu disse para você que o apóstolo Paulo, ele disse que aquele ali era o homem da iniquidade,
o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o espírito do anticristo, ele já atua trazendo engano. Então, ele tenta se opor, além de tentar se opor, ele também tenta ocupar o lugar. Ele se apresenta com características parecidas do Messias, do Machia, do Salvador. Davi, e onde que eu posso encontrar, Davi? Onde é que eu posso encontrar aí? Onde que eu posso detectar esse espírito do anticristo trabalhando, esse espírito do anticristo, ele agindo? Em qualquer lugar, meus amados. No tempo do apóstolo Paulo, aonde havia engano, aonde havia uma força de influência, trazendo engano e distorcendo a verdade e trazendo a glória para si, ali está o espírito do anticristo. Então, hoje em dia, onde nós podemos encontrar? Em qualquer lugar onde se opõe à verdade das Escrituras, à verdade da palavra do Criador dos céus e da terra, esse é um espírito do anticristo, ok? Então, quando você também vê um pregador, ele se apresentando como um pregador verdadeiro, mas em todos os momentos ali, em vários momentos ele não conduz aquele povo ali para a verdade das Escrituras. Ele conduz para tudo, para um espírito de religiosidade, para falsas intenções, falsos propósitos, você apenas prosperar, a pessoa ela ouve de tudo ali naquele lugar, daquele pregador, ou até mesmo daquela igreja, daquela denominação, mas nunca apontando, nunca colocando o foco diretamente para a vontade do Pai Celeste para a sua vida. Ok? Mas Davi, eu vejo que vamos dizer assim, no pastor fulano de tal, ou no bispo fulano de tal, ou no apóstolo fulano de tal, eu vejo que ali realmente está acontecendo um milagre. Ali realmente está acontecendo uma verdade. Eu vejo um movimento, um mover como dizem, né, como muitos dizem, né, o mover de Deus ali naquele lugar ali. Então é possível, não, Deus só pode estar naquele lugar, é o que muitos falam. Mas, meu amado, o espírito do anticristo, ele atua assim, para trazer engano, para trazer confusão. Então você precisa ter discernimento. Sabe o que é isso? Discernimento é uma capacidade que você vai ter espiritual, um poder espiritual de você saber, de você conhecer aquilo que é a verdade ou que não é a verdade. Você consegue discernir, você consegue separar para que você possa reter para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para aqueles que você ama, aqueles que estão perto de você, para a sua própria vida, aquilo que realmente é o plano do Altíssimo para você, ok? Então, o que é o espírito o que é o anticristo? O anticristo, ele é um espírito que ele já está atuando, como o apóstolo Paulo falou, mas ele há de se manifestar num homem. Ele já se manifestou através de muitos homens no passado. Por exemplo, né, o Bigodinho, sabe, que nós não podemos citar aqui nessa plataforma, mas aquele homem que ele, num certo país lá da Europa, lembra do Bigodinho? Então, ele através do espírito do anticristo, ele perseguiu milhões, na verdade, né? E ele, como é que fala a palavra, né? Ele matou milhões, né? Eu vou citar essa palavra mesmo aqui, se a plataforma ela me cobrar depois, entendeu? Então, muitas pessoas morreram. O que estava por trás daquilo ali? O espírito do anticristo. E como muitos outros grandes líderes, né? Líderes que foram conhecidos e muitos outros que também não foram, né? Napoleão, Mussolini, Voltaire, muitos homens que eram da própria ciência, que afirmavam que o Criador não existia e tudo mais. Na verdade, um homem que ele é realmente inteligente, eu digo um homem e uma mulher, que ele é realmente inteligente, mesmo que ele diga assim, não, eu não vou seguir religião nenhuma não, mas ele sabe, no fundo, ele sabe porque ele sabe que existe um Criador nos céus. Ele sabe, todo homem inteligente, ele sabe disso. Então ele dizer assim, eu sou ateu, eu não creio em nada, na verdade esse aí é o homem mais estúpido que existe. Ou ele fala isso porque ele quer se livrar, ele ou ela, eles querem se livrar daquela confusão, então ele não quer se envolver com nenhum tipo de religião, como um tipo de estratégia, ou
se essa pessoa realmente ela acredita dessa forma mesmo, essa é a pessoa mais estúpida que possa existir nesse mundo. Porque até mesmo aqueles que servem o inimigo sabem que o Criador existe. Ok? Mas voltando, vamos a 1 João capítulo 4, versículo 3, que diz assim, ó, e todo espírito que não confessa que Yahushua, Mashiach, veio em carne, não é do Criador, não é de Hashem, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes, que há de vir, e eis que já está no mundo. Veja, meus amados, o espírito do anticristo ele já está no mundo. Então, o que é o anticristo? É um espírito que já está agindo nesse exatamente período no mundo que nós estamos vivendo. Eles atuam na política, o espírito do anticristo atua na política, atua nos movimentos políticos, atua nos líderes religiosos, atua em muitas denominações, ok? Na grande meretriz, você sabe o que é a grande meretriz, que é citada lá em Apocalipse, capítulo 17, você sabe, a grande prostituta, então ele atua principalmente ali, e a escritura fala, né, a mãe, ela é a mãe das prostitutas, então se tem a mãe, existe o quê? As filhas, então tem também as filhas, você sabe o que seria as filhas? É exatamente isso aí, que eu já falei aqui em outros vídeos, ok? Então esse espírito de engano, que muitas pessoas estão sempre correndo atrás o tempo todo, porque eles querem um evangelho mais fácil, uma coisa mais objetiva, com resultado mais rápido. Meu amado, esse aqui é o problema. Porque o evangelho, ele não é um caminho muito fácil. É bom, é uma bênção. Eu me sinto abençoado. Mas o evangelho não é um caminho muito fácil. É um caminho apertado. É uma porta que ela é estreita. Haverá perseguições para você. Quando você se posicionar pela verdade, quando você colocar a sua família de acordo com os padrões dos moldes bíblicos, você vai ser uma pessoa que será rejeitada, mas você tem que fazer uma escolha. Você precisa escolher, ok? Entre aquilo que o mundo oferece para você ser aceito pelo mundo ou aquilo que o Criador ele oferece para você, onde você será rejeitado pelo mundo, mas você será aceito pelo Criador. Porque esse mundo aqui passa. Você sabe que esse mundo aqui, ele vai passar. Ok? Mas a Escritura diz, mas aquele que faz a vontade do Pai, ele permanece para sempre. Então escolhe aí. Você quer permanecer para sempre? Quando tudo isso aqui passar, isso aqui vai passar, filho. Meu amado irmão, tudo isso aqui vai acabar uma hora. De um jeito ou de outro, isso aqui vai acabar. Ok? Vai demorar um pouco. Vai demorar, mas vai acabar. Pelo menos vai acabar para as pessoas que estão vivendo, porque uma hora a pessoa ela vai ter que partir daqui, né? Ou de uma forma ou de outra, posso assim dizer. Então vai acabar, mas uma hora o mundo realmente, esse plano que nós estamos vivendo aqui, ele vai terminar, ok? Então vamos ler mais um versículo aqui das Escrituras, 2 João capítulo 1, no versículo de número 7, que diz, estou lendo tudo aqui das cartas de João, né? Então vamos lá, 2 João, capítulo 1, que só tem um capítulo mesmo, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Yahushua, o Mashiach, veio em carne. Esse tal é o enganador, é o anticristo. Então essa aqui é uma característica muito óbvia. O inimigo ele vem trazendo engano. Okay? Então o espírito do anticristo ele já está atuando em pessoas, em pregadores, em políticas, em cantores evangélicos, cantores do mundo. Ah não, cantor evangélico, eu posso ter música evangélica. Cuidado, meu irmão. Cuidado com as músicas evangélicas, que elas estão cheias elas nas suas entrelinhas ali, nas suas colocações, estão cheias de um falso evangelho. Você tem que tomar muito cuidado, ok? A música, ela possui uma frequência. Essa frequência, ela vai trazer para você. Ela vai trazer para você uma alegria, uma alegria, felicidade, ou uma tristeza, ou até mesmo uma depressão. A maioria, eu nem ia entrar nesse assunto aí, mas vamos comentar só um pouquinho, rapidinho. A maioria das músicas evangélicas, elas são criadas, elas são elaboradas, foram compiladas para que possa trazer uma depressão dentro daqueles que a ouvem. Por que, Davi, que você está falando isso? Não pode ser isso, não é possível isso. Não, isso é perfeitamente verdade. Porque aqueles que estão produzindo aquelas músicas, eles o fazem para que você
você possa enfraquecer o seu psicológico, enfraquecer o seu estado emocional e você ficar sempre dependente daquilo ali. Reparou que as músicas elas são sempre assim, né? Ai, coitado de mim, mas claro que não é desse jeito que eu estou falando, né? Mas é mais ou menos isso. Ai, pobre de mim, porque eu sou abandonado, mas o Senhor me ajudou nesse momento, que não sei o quê. Meus amados, olha só, em resumo, eu não vou ter muito tempo para falar sobre esse assunto, que eu estou falando aqui sobre o anticristo, ok? Mas eu vou seguir a direção que o Espírito do Pai ele vai nos dando. Veja bem, como eu disse para você, as músicas elas possuem frequência. Elas possuem frequência, né? E essas músicas que elas são elaboradas, elas são para baixar a sua frequência. Porque nas escrituras você vê que sempre quando é mencionado o louvor, na maioria das vezes, quase na sua maioria, 99,9%, o louvor ele é para a exaltação do Criador, para a glória, para falar das magnitudes. Pode ver lá no livro de Salmos. O exemplo, todo o livro de Salmos lá são cânticos, orações, celebrações, sempre. Pode ver que todas as vezes, pronto, passou ali os fogos, todas as vezes que foram colocados louvores, cânticos nas Escrituras, eram sempre exaltando as obras, as maravilhas do Criador, dando honra e glória a Ele. E você vê que as músicas de hoje elas não são assim. Então você acaba por sua vez perdendo o seu tempo, ok? Então, mas Davi, sobre o anticristo propriamente dito, eu vou continuar depois em outros vídeos falando um pouquinho mais sobre esse detalhe aí, né, sobre a pessoa do anticristo, a sua atuação, né, na área política, né, porque lá em Apocalipse capítulo 13 fala da besta que subiu da terra, da besta que subiu do mar. A besta que subiu da terra é o anticristo, esse homem que ele vai receber a influência, esse espírito do anticristo que já atua hoje. Então, após o arrebatamento da igreja, como nós já ensinamos aqui nesse canal aqui, nós trouxemos dezenas e dezenas e dezenas de textos das Escrituras para mostrar para você que a igreja será arrebatada, mas tem gente que ela ainda insiste em dizer que isso não vai ser dessa forma, que a igreja ela não será arrebatada por isso e por aquilo outro. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. A maioria, mas é a maioria, desses youtubers que falam que a igreja ela não vai ser, estou falando no YouTube, tem também pastores, líderes religiosos, vou falar deles já. A maioria dos youtubers que falam que a igreja não será arrebatada, eles simplesmente pegaram a deixa, eles assistiram outros vídeos, eles não estudaram, eles não leram nem livros, não estudaram, perderam, ou melhor, não investiram tempo, não ganharam tempo ali pesquisando nas escrituras, nos originais e tudo mais. Eles ouviram um outro YouTube falando sobre o assunto, então eles estão apenas repetindo aquele negócio ali. Davi, mas eu vi tem um pregador antigo, denominacional, que já fala sobre isso aí há muito tempo. Bom, o que acontece? Você sabe que muitas das vezes o ser humano ele não gosta de perder o seu status quo, ok? Que um pastor, que ele recebe o seu salário, ele depende, a sua família depende, a faculdade que os seus filhos estão fazendo depende do salário daquele pastor receber, para que ele possa pagar e o seu sustento e tudo mais. Então, aquele pastor ali, ele vai pregar exatamente o que aquela denominação, ela ensina. Você está entendendo? Então, ele não vai encontrar, ele não quer perder, não é vantagem para esses pastores perderem o seu status quo. Eles irem contra, embora eles mesmos já podem ter pesquisado, muitos deles já pesquisaram as escrituras e já constataram que a igreja ela será arrebatada. Mas eles precisam continuar pregando, aquilo que eles ensinam, né, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Por quê? Porque um dos fundadores no passado, ou o fundador, ou a fundadora, não sei, no passado, né, há dezenas, há centenas de anos atrás, em 1800 não sei quanto, em 1700 não sei quanto, aquela pessoa, o que ela estudou das escrituras, com os recursos que ela tinha naquela época que essa pessoa estudou das escrituras, a pessoa chegou à conclusão de que a igreja passaria pela grande tribulação. Então, aquilo ali se mantém, aquele ensino se mantém. Embora hoje nós temos muitos recursos, nós temos muito subsídio, muito recurso para nós podermos analisar e entrarmos em mais detalhes. Você não concorda? Que é muito mais fácil hoje você aprender e você verificar coisas nas escrituras que há 20 anos você não conseguia por causa da internet, 20, 25 anos, né? Mais ou menos isso, que você não conseguia pesquisar
porque você não tinha internet, você tinha que comprar um livro ou outro, pegar emprestado, não era assim? Pelo menos comigo era assim. Mas hoje não, hoje você tem vários aplicativos, você tem vários recursos para que você possa aprender a palavra. Então não existe nada, meus amados, de errado em você atualizar, ok? Em você aprender mais, porque não existe nada de errado nisso. Eu não tenho vergonha de dizer que eu estou aprendendo, meus amados. Há 37 anos eu estou nesse caminho. Lê lá o livro de Atos Apóstolos. Em Atos Apóstolos, as escrituras dizem que o evangelho, aquilo que nós chamamos hoje de evangelho, né? Evangelho de protestantismo, naquela época chamado de o caminho. Esses o caminho, pode ler. Lê lá, você não lê, você não quer ler a Bíblia, meu amado. Aí você fica comendo na mão desses homens, aí o que ele falar está falado lá para você. Mas você não pode entregar, meu amado. Você que é homem, você principalmente que é homem. Sei que tem mulheres e jovens me assistindo aqui também. Mas você que é homem, meu amado, você não pode entregar a administração espiritual, vamos dizer assim, a chefia, o sacerdócio da sua casa nas mãos de um padre, nas mãos de um pastor, bispo, mas ele é apóstolo, meu irmão. Não, não pode, meu irmão. Meu amado, não pode. Davi, eu não sou casado. Eu não sou casado, eu sou apenas um filho. Então, o seu pai, esse é o sacerdote da sua vida. A sua mãe, essa pessoa aí que você tem que honrar. Eu não estou dizendo que você não possa aprender. Veja bem, não me compreenda mal. Não me compreenda mal. Eu não estou dizendo que você não possa aprender com uma outra pessoa. Mas você que é casado, você que é o homem da sua família, você não pode entregar o crescimento espiritual, a nutrição espiritual da sua esposa, da sua filha, das suas filhas, dos seus filhos, do seu filho, nas mãos de um outro homem. Não pode, meu irmão. Mas ele que é o pastor e eu estou aprendendo. Não, meu amado, você tem uma cabeça aí, ó. O Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, colocou um cérebro aí na tua cabeça aí, meu amado. Tu é inteligente, sim. É que as pessoas, o sistema que nós vivemos, ele foi elaborado para nós acharmos isso. Que sempre tem que alguém tem que falar para nós. Claro que você precisa amadurecer. Quando nós estamos conversando aqui, quando eu estou passando essa conversa aqui com você, você não percebe, mas você já está amadurecendo, você já está crescendo espiritualmente. Então, meu amado, voltando aqui ao assunto, tu que é homem da tua casa, se a tua esposa vai numa igreja, você tem que estar junto com ela. Você tem que caminhar junto com a sua esposa, junto com os teus filhos, com a tua filha. Você tem que acompanhar o que eles estão ouvindo. Ah, lá tem um homem de Deus, lá tem um homem de Deus, tem uma mulher de Deus. Ih, rapaz, uma igreja então que ela é liderada por uma mulher, exclusivamente por uma mulher. Nada contra as mulheres, tanto é que eu casei com uma, ok? Tanto é que eu casei com uma. As mulheres fazem a obra do Criador, entendeu? Elas auxiliam, mas uma igreja onde uma mulher ela é a pastora titular e você como homem, você como chefe de uma família, você está lá, aí essa mulher que lidera você, meu amado, você está deixando de exercer o seu sacerdócio. Eu não ficaria num local onde que a mulher que é a chefe, a mulher que ela é a pastora, por assim dizer, né? Que ela é a líder do negócio. Não. Davi, mas por que não? Você tem alguma coisa contra? Não, meus amados, eu não tenho nada contra. Só que as escrituras não determinam isso. As escrituras não apontam isso, meus amados. Não é isso que as escrituras apontam. Tá? Não quero que você me entenda mal. Ouça bem o que eu estou falando. Se você não entendeu, volta um pouquinho, uns 3, 4 minutos que eu comecei a falar sobre isso, para você não me entender errado. Ok? Você que é um homem, você tem que ser liderado, já que você vai ser liderado por um outro homem. Um homem do Criador. Veja se ele é um homem sério. Não é só pregar bonito, não. Pregar bonito, cantar e faz aquela gritação, entrega uma revelação, faz aquela presepada. Não, meu amado. Um teatro qualquer um faz. Qualquer ator, entendeu? Ele vai lá, faz um teatro. Veja se esse homem, veja as atitudes desse homem no seu dia a dia. Veja se ele é um bom marido. Veja se ele é um homem de família. Ok? Veja se ele é um homem de família. Ah, ele é bem casado, Davi. Eu não estou falando se ele está no terceiro casamento, meu amado. Então, o que ele vai falar para você? O que ele vai orar para você, meu irmão? O que ele vai orar pela tua vida, cara? Se o cara está no terceiro casamento ou sei lá quanto, estou aqui para julgar ninguém, não. Porque cada um no seu cada um. Eu estou falando aqui a palavra que o Criador falou para mim. Está colocando na minha boca aqui para me falar. Ok? Então, você tem que ver a vida desse homem. A vida dessa mulher. Eu nem estava previsto para falar isso aqui, mas o Criador está me dando aqui, eu tenho que falar para você. Ok? Então você tem que checar. Você não vai ficar por aí julgando nada, mas você tem que checar e avaliar
essas coisas aí, ok? Um cara que ele não tem disciplina nem para ele não se disciplina. Olha, vou falar uma coisa contigo, não siga um homem que ele não é disciplinado. O cara não é disciplinado com as coisas mais simples, por exemplo, com comer. O cara não consegue se disciplinar. Vamos dizer que você não seja disciplinado, né? Mas você está aprendendo, você está ali para aprender, para ouvir alguém. Aí você vai lá, vai seguir um homem que ele não é disciplinado. Ele não tem disciplina com ele próprio. De acordar, de ser um homem que se elabora, sabe? Elaborar as coisas, programar, entendeu? Com comida e tudo mais. Então, o que você vai seguir esse cara? O que ele vai apresentar para você? Se ele mesmo não tem disciplina. Tá entendendo? Recebe a palavra aí, meu amado. Recebe a palavra aí do Criador, não era isso que você queria? Recebe essa palavra porque o Criador, ele está aparando as arestas das nossas vidas, da sua vida aí, para que você seja alguém perfeitamente apto para poder fazer a obra, para ser uma bênção, um homem abençoado para a sua família, uma mulher abençoada, uma mulher forte para a sua família, uma boa esposa e tudo mais, ok? Então, quando a igreja for arrebatada, então, voltando lá a este assunto, como eu disse para você, muitos pastores recebem um salário de denominações, as quais os seus fundadores aprenderam isso, eles chegaram nessa conclusão, e aquilo continua sendo passado. Então, aquele pastor, ele não quer mudar o seu discurso, mesmo que ele já tenha visto na escritura. Então, ele diz, opa, melhor continuar pregando isso aqui, porque minha família depende disso, eu dependo disso. Sabe do que eu dependo? Meu amado, vou falar para você. Se você chegou a esse ponto do vídeo, que eu estou vendo aqui, já indo para 27 minutos do vídeo, 26, 27 ali. Sabe de que eu dependo? Eu dependo unicamente do Criador dos céus e da terra, totalmente. Ok? Então, se esses homens eles dependem ali, então o que eu aprender aqui na palavra, humildemente, eu vou passar para você aqui. E se eu tiver que atualizar, modificar, eu não vivo modificando aquilo que eu prego, ok? Não vivo modificando aquilo que eu prego, qualquer coisa que falar, então eu vou modificar. Não é isso. Primeiro eu verifico, constato, eu analiso aquilo ali durante muito tempo, pesquiso muito para poder falar. Mesma coisa é o nome do Altíssimo, ok? Por que aqui eu não cito a palavra, geralmente eu não uso a palavra Deus e Senhor, porque são títulos genéricos, entendeu? Davi, o nome de Deus não é Deus? Não é Deus. Deus é um título genérico. Senhor é um título genérico. Na verdade, no Antigo Testamento, se você for ver, a palavra Senhor, em várias, não em todas, mas em várias traduções, em grande parte, Senhor era designado para Baal, essa entidade, né, esse falso deus Baal, né, ele era chamado de Senhor. Então foi isso que, na hora, para poder preservar ou resguardar, ou de uma forma até, eu posso dizer, de certa forma, em algum ponto, né, um egoísmo, né, dos judeus, para poder resguardar, para que esse nome fique só com eles, porque a pronúncia correta, porque o nome ele é o quê? Ele não é uma escrita, o nome ele é uma pronúncia, meu amado. O nome ele é uma pronúncia. Por exemplo, meu nome é Davi. Está escrito David, mas eu sou chamado Davi, né? Quando eu for em tal lugar no Japão, a pronúncia vai ser essa, Davi. Vai sair um pouquinho diferenciado num lugar ou em outro, mas vai ser Davi, você pode ver. E de qualquer um, de um artista, de um político, mesmo nós que não somos famosos, a pronúncia vai ser essa. E do Criador? A do Criador vai ser diferente. Não, meu amado, não vai ser diferente. A pronúncia do nome do Criador é essa que já foi ensinada aqui. Qual é a pronúncia correta do nome do Messias? Do nome do Cordeiro? É qual? É Yahushua Mashiach. Eu disse para você que Cristo foi uma colocação, um acréscimo da Igreja Católica, Christos, ok? Christos. Mas na verdade ele é o Mashiach. Essa aqui é a palavra no original hebraico. Então o anticristo, ele é o quê? É um espírito. Esse espírito há de se manifestar após o arrebatamento da igreja, quando vai se iniciar a grande tribulação, totalmente na vida de um homem, ok? Não vai ser um homem aleatório, é um homem que já está exercendo, firmando esses passos aí nesse caminho, já é alguém que tem uma influência demoníaca na sua vida, já é alguém que está exercendo a política. Penso eu, que nesse exato momento, nessa nossa geração, é alguém que já está exercendo a política. Penso eu. É alguém que a própria mídia, que é controlada pelo inimigo,
ela já o tem apresentado. E esse espírito do anticristo, ele vai exercer influência na vida desse homem, e esse homem receberá o poder do inimigo de Satanás para que ele possa governar, onde ele vai receber o poder de 10 governos, ok? De 10 governos, não são países, né? Mas são blocos, são blocos aqui que o nosso mundo, na verdade, já está ali numa certa divisão, ok? No outro vídeo nós vamos estar falando um pouco mais sobre essa questão aí do anticristo e falando também sobre o falso profeta, ok? Lá em Apocalipse capítulo 13 fala da besta que emergiu da terra e a que emergiu do mar. Então nós vamos estar falando sobre isso aí. Meus amados, até o próximo vídeo, que o Pai abençoe você, que os anjos do Altíssimo possam te guardar, possam rodear a sua vida, te protegendo, que todo o plano do Criador possa ser firmado na sua vida, no nome de Yahshua, o Mashiach.